Olá, olá, meus amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo de Cosmere RPG. Hoje nós vamos falar sobre todas as classes do jogo, tá? Para mais ou menos. Cosmere RPG é um sistema muito bacana do Brandon Sanderson, baseado aí no relato da Guerra das Tempestades, né, no livro O Caminho dos Reis. Se você não leu ainda, eu recomendo demais. Ele vai ser lançado no Brasil pela editora Tria no final do ano, tá? A Tria editora que manda bem demais. Na descrição vocês vão encontrar uma playlist completa em que nós já trouxemos outros vídeos aqui no canal. Tem o primeiro vídeo bem completo em que eu dou uma visão geral sobre o sistema e nós já fizemos um vídeo também montando uma ficha. E hoje esse vídeo aqui ele é para falar um pouco mais sobre as classes do sistema, tá bom? Então já deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí para ajudar a gente no engajamento e vamos nessa. Sem demoras, tá? Como que funcionam, galera, as classes dentro do Cosmere RPG em primeiro lugar? Elas funcionam por caminhos, tá? Elas se chamam caminhos. Então a gente vai ter lá os caminhos heróicos e os caminhos radiantes, beleza? O que você começa no nível 1 é o caminho heróico, são caminhos heróicos. E eu vou apresentar todos eles aqui pra vocês hoje em detalhes. Esses caminhos, eles vão apresentar sempre ali uma rede de talentos, que basicamente são as habilidades do jogo que o seu personagem vai adquirindo a cada nível que passa. A gente falou bastante disso naquele primeiro vídeo lá. Então, vamos dar um foco aqui, ó, como que a gente usa o caminho e os talentos dele. Primeiro que você ganha o seu primeiro talento, a sua primeira habilidade durante a criação de personagem. Logo, quando você cria o seu personagem, você já escolhe um caminho heróico ali pra se chamar de seu. A primeira habilidade daquele caminho heróico, ela já vem pra você, tá bom? E aí você vai escolhendo novos talentos à medida que sobe de nível e adquire os pré-requisitos necessários. Ele fala que o caminho, ele sempre vai ter ali uma estrutura, realmente uma ramificação de como você vai pegar suas habilidades dentro do sistema, bem simples de entender, tá? Não tem segredo nenhum aqui. E ele fala que todos os personagens também já começam, então, com um caminho heróico e podem vir a ganhar um talento dele, principalmente se você for um humano, né? No vídeo de ficha eu expliquei pra vocês. Porque os cantores têm uma árvore de talentos especiais ali, que são as das formas deles, tá bom? Então vamos falar sobre caminhos heróicos agora. O livro, ele abre com essa imagem belíssima aqui, né? Uma imagem magnífica. Eu vou até dar um zoom pra vocês verem e percebam que aqui ele já fala pra gente, ele traz um resumo pra gente de quais são todos os caminhos, tá bom? E ele fala um negócio mais interessante, tá? Eu quero que vocês percebam aqui que ele fala mais ou menos o seguinte, olha, conforme a sua aventura for andando por aí, vocês, jogadores, podem e devem escolher talentos de múltiplos caminhos e especialidades. Então, ele fala assim que a multiclasse no Cosmere RPG, galera, ela é incentivada. Até porque a gente viu lá naquele primeiro vídeo que não tem nível cap, né? Não tem nível máximo dentro do Cosmere RPG. Se o mestre quiser, se a aventura permitir, você vai embora. Nível 21, 22, 23, vai embora. Não tem nível máximo. Isso faz com que você... E rapidamente, você vai ver que antes do nível 10, você já consegue dominar todos os talentos de uma determinada especialidade. Então você ir pulando de especialidades é algo incentivado pelo sistema, tá? E isso é muito legal, beleza? Outra coisa que eu queria ressaltar pra vocês também, antes da gente especificar cada um dos caminhos heróicos e quais são as suas especialidades, que seriam as subclasses, por assim dizer, é que o livro, ele ensina bem como jogar também, além de trazer ilustrações interessantíssimas. Então, a gente tem aqui o Agente, por exemplo, que é a primeira caminho heróico que nós vamos falar, e ele traz aqui pra você já falando sobre uma build de agente, ele dá recomendações. Então você que pegou o livro ali pela primeira vez, não sabe muito bem que caminho que você quer guiar pro seu personagem, o próprio livro, ele te ensina ali, ele te dá algumas dicas. Então ele vai falar pra gente, olha, o agente, ele é o tipo de personagem que joga mais na parte do intelecto, aquele cara que faz planos e etc. Os principais atributos, né, que você poderia priorizar intelecto, velocidade e awareness, né, que é vontade. Depois ele fala que as perícias que você poderia priorizar agilidade, dedução, ele vai te dando dicas do que fazer se você estiver muito perdido. Ele fala, inclusive, as multiclasses, tá? Lembra que eu falei que a multiclasse ela é incentivada? Ele fala que, olha, outros caminhos heróicos que você pode seguir que vão combinar bastante com a gente. Então ele fala, olha, o caçador é uma boa, o erudito aqui, né, o escolar é um bom caminho e etc. Então ele fala pra gente, já ele detalha e ajuda muito quem tá começando com uma classe e quer ver como que ela funciona, tá? A primeira que nós vamos falar aqui é justamente sobre, então, o agente, galera. O agente, eu vou falar sobre todas, na verdade, a gente vai passando um por um que eu acho que é melhor, tá? Vamos dar um zoomzão aqui pra vocês verem, olha só, essas são os seis caminhos heróicos que nós temos. O primeiro dele é o do agente, ele é aquele pessoa que resolve
os problemas sempre utilizando uma mente afiada e uma mão leve, e as especialidades que esse caminho apresenta, no caso seriam as subclasses. A gente tem ali o investigador, o espião e o ladrão. Então essa é a primeira, seria o ladino de Cosmere RPG. Depois a gente tem o emissário. O emissário ele já é mais um negociador, é aquela galera voltada para conversa, para influenciar os outros com as palavras e a diplomacia. E as especializações do emissário são devoto, diplomata e mentor. Depois nós temos ali o caçador. O caçador, ele é aquele cara já que explora e rastreia as ameaças, é bem uma vibe que a gente já começa, e ele tem ali as subclasses que envolvem, eu vou até colocar por aqui, né, ó, o arqueiro, o assassino e o rastreador para vocês, tá? São as 3 subclasses aí do caçador. Depois a gente tem ali o líder, tá? Essa classe é muito legal. O líder é aquele comandante do time, que ele sempre tem habilidades de buff para orientar e guiar os seus aliados. As habilidades, as especializações do líder incluem ali o campeão, o oficial e o político, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem o campeão, o oficial e o político, são os caminhos heróicos que ele nos apresenta. Depois nós temos ali o erudito, que seria o escolar, né? É aquele cara que se vai mais pelo planejamento e pela criação, inclusive ele é tipo um inventor, tá? Você consegue inventar várias coisas aí com esse caminho heróico do erudito, e as suas especializações incluem o artefabrialista, o estrategista e o cirurgião. Vou mostrar aqui pra vocês também, tá? Olha só, esse aqui é o do artefabrialista, é o cara que inventa realmente máquinas, armas e etc. Mas nós também temos ali o estrategista e o cirurgião, que é a principal classe médica de suporte médico aí que existe dentro do sistema. E por último nós temos o guerreiro, que é aquele realmente mais voltado para a força bruta, mais voltado para o combate, cujas especializações incluem duelista, o portador de fractais e o soldado, tá? Uma bem segura também para você que vai começar a jogar aí. Então, nós temos aí, olha, o duelista, nós temos o portador de fractais, né? Que são as espadas e armaduras do jogo, e nós temos também o soldado, tá? Então, assim, de regra geral, essas são os caminhos heróicos que o sistema de Cosmere possui, essas são as classes. E aí eu queria apresentar mais algumas coisas para vocês, tá? O livro traz pra gente aqui uma tabela bem interessante que ela fala sobre já um resumo das habilidades iniciais que esses caminhos heróicos, essas classes possuem, e também quais são ali as principais perícias que você ganha ao escolher aquela classe. Então, a partir do momento que você escolher uma classe, você vai ganhar não só uma perícia inicial, você é treinado numa perícia inicial por conta desse caminho, mas você ganha também uma habilidade. Então vamos olhar aqui a do agente, por exemplo, né? O agente, você tem aqui a perícia inicial de Insighting, tá? É a que você já ganha ali logo de cara, e depois você já ganha essa habilidade do oportunista, em que você pode rerolar um dado de plot uma vez por round, que é muito forte, tá? É uma habilidade bem interessante mesmo, beleza? Nós temos outras aqui, né? A do líder, por exemplo, que foi a da ficha que nós fizemos. Você já começa com a perícia de liderança, né? Leadership, e aí você ganha já a habilidade de comando decisivo. E basicamente você vai dar um dado a mais, um D4 ali para os seus aliados usarem em um teste. E todas essas caminhos heróicos, eles seguem essa mesma premissa, tá? E aqui no nível a gente consegue, o que a gente precisa observar para ver como que se desenvolvem essas árvores de habilidade. Ele traz aqui pra gente todos os characters avances, né? Todos os avanços que você vai ter conforme você passa de nível. O Cosmere RPG, ele não utiliza o sistema de XP, tá? É sempre sistemas de marcos narrativos. Então toda vez é um mestre ali que define quando vocês terminam uma aventura e upam de nível. No nível 1 é sobre a criação da ficha, né? Então ele fala, olha, você vai distribuir ali os 12 pontos, a gente viu isso já, né? Você vai colocar a sua vida e etc. Mas o interessante é aqui, o talento, né? O que é talento dentro do Cosmere RPG? Todos esses espaços em branco, todos esses quadrinhos em branco que tem uma habilidade, eles são um talento. Cada coisa que tem aqui é um talento diferente. E perceba que todo nível você vai ganhar um talento a mais, entre outras coisas, tá bom? Então olha só que interessante. Ele fala pra gente que do nível 2 ao 5, você vai ganhar um talento todo nível e mais 2 pontos aqui de Skill Rankeds. O que é Skill Rankeds? Essas aqui são as perícias. Então, todo nível, você vai ganhar mais 2 pontos de perícias, o que vai tornar no endgame aí, né, as perícias bem altas, por assim dizer, tá? E no nível 6, determinados níveis, né, você vai ganhar, além de um talento, você vai ganhar também o seu bônus de ancestralidade, um talento do bônus de ancestralidade, que é um talento adicional.
Olha só, o que eu quero dizer com isso? Você ganha muito talento conforme você evolui de nível, principalmente nesses níveis marcantes aqui, né, em que você ganha um ponto de atributo a mais e também vai ganhar um talento a mais adicional pela sua ancestralidade. Isso significa o quê? Por que eu falo que a multiclasse ela é incentivada? Se você levar isso aqui em consideração, né, vamos imaginar que a nossa agente, ela é uma das subclasses espião. Então vai ver que aqui o espião ele tem 8 talentos, certo? 8 talentos. Antes do nível 8, você já consegue todos eles. Antes do nível 8, você já vai ter todos os talentos desse caminho heróico do espião. Isso significa o quê? Que depois disso você vai ter que ir para outro caminho heróico, tá? Então o livro, ele realmente incentiva você a procurar outros caminhos, e é por isso até que ele fala, né, que quais são os caminhos que combinam. Então ele fala pra gente, olha, o caminho do líder é uma boa pedida aqui pra você que for um emissário. Lembrando, o emissário você pode ser um diplomata, você pode ser um mentor. Imagina que é legal você ter ali um emissário, um diplomata, e logo depois você pega habilidades do líder. Você vai ter uma classe de buffer muito forte, você vai ter uma classe de buffar muito poderosa, tá? E é muito normal, a gente às vezes olha isso com um pouco de estranheza, porque a gente não tá acostumado, mas essa efetivamente é a proposta do Cosmere RPG, tá? É você ir pegando as habilidades aqui. Muito bem, então aqui estão todas as classes, né? Essas são as 6 classes dos caminhos heróicos que possuem. Vamos falar rapidamente dos caminhos radiantes. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Dos caminhos radiantes, porque a gente vai ter um vídeo só para isso. É realmente o ponto mais complexo aí do sistema de Cosmere, tá? Mas basicamente o caminho radiante você não pega nível 1. Você só vai pegar nível 2 pra frente e não é a escolha sua, depende muito da narrativa da história. Por quê? Pra você pegar um caminho radiante, você precisa se aliar a um espreno e a proferir juramentos. É uma coisa muito ligada à narrativa, eu vou explicar em detalhes nesse vídeo que a gente vai fazer aqui do caminho radiante, tá? Mas basicamente, pra vocês entenderem, nós temos 10 caminhos radiantes. Pois é, são 6 caminhos heróicos e 10 caminhos radiantes. O livro, ele incentiva você a pegar mais de um caminho heróico. Então vai ser natural você ter lá um emissário, líder, soldado, por exemplo. Mas, ao contrário, os caminhos radiantes, eles não se misturam, tá? O livro não aconselha você misturar os caminhos radiantes, até porque por lore, por narrativa, isso é um negócio um pouco mais complicado. Mas você vai ter, então, em regra, uns 3 caminhos heróicos e um caminho radiante dentro do jogo, por assim dizer, né? Visualizando o jogo como um todo. Nós temos 10, eles sempre estão relacionados a um espreno, né? O espreno eu falei já naquele vídeo da ideia geral do sistema. O espreno, ele é uma ideia no plano material. Então, se você tá pensando em alguma coisa, se você tá sentindo muita raiva de alguém, esprenos de raiva vão popar ao redor ali da sua cabeça e todo mundo vai saber que você tá com raiva. As ideias, as emoções dentro do mundo do Cosmere, elas não são algo privado, tá? Elas são algo compartilhado. E os esprenos, eles estão ao redor de tudo, e alguns deles fornecem habilidades. Por exemplo, nós temos aqui o espreno de luz, olha só. Light Espreno, o espreno de luz, ele vai... Se você achar um espreno de luz e se relacionar com ele, né, se você se conectar com ele e proferir um juramento dessa ordem dos Cavaleiros Radiantes, você vai ter aqui o Moldador de Vontades. Não sei se a tradução vai ficar esse nome mesmo, mas basicamente esse caminho ele vai te dar algumas habilidades, ele também vai te dar uma árvore de habilidades, eu vou mostrar pra vocês, e ele também vai te dar acesso ao Surge. São aqui as forças ou surtos, são as magias do jogo. No livro do Caminho dos Radiantes a gente vai falar em mais detalhes, e basicamente são 2, tá? Então eu queria dizer pra vocês que tem 10 caminhos radiantes, tem 6 caminhos heróicos, os caminhos radiantes não se misturam, os caminhos heróicos se misturam, e pra vocês terem uma ideia geral aí do sistema. E rapidamente mostrar pra vocês que no caminho radiante nós temos também o primeiro ideal, de um caminho radiante, que ele também vai te dar uma habilidade. Veja que o pré-requisito dele é ser mais de nível 2. E você tem também uma árvore de habilidade daquele caminho, que vão ter vários talentos ali com necessidades. Olha só, nível 8 o requisito mínimo, nível 13 o requisito mínimo e assim por diante. Então perceba que é algo bem mais avançado do sistema. E ele vai te dar também, não são especializações diferentes como no Caminhos Heróicos. Ele vai ter aqui uma linha de talentos daquele caminho radiante. E esses outros 2 aqui, eles são as magias. São os surges que eu comentei dentro do jogo, de coesão e tensão, que vão dar habilidades específicas dessa magia. Tá? Basicamente essa é a ideia que eu queria mostrar aí pra vocês. A gente vai falar disso em mais detalhes. E aí, gostou? Qual que é a sua classe favorita do Cosmere RPG até agora? Comenta aí que eu quero muito saber, tá? E por fim, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir pra você virar membro do canal, cara. Os membros do canal ajudam muito, a gente tá formando uma comunidade incrível. Por apenas R$3 por mês você vira membro e me ajuda muito mesmo, tá? Muito obrigado a todos os membros, vocês são sensacionais.
Por hoje é isso, muito obrigado por ter assistido, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e tchau.